Olá, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Infelizmente estamos nesse formato ainda, totalmente online, mas espero que você venha celebrar ao Senhor conosco, venha entrar na presença dEle, venha desfrutar da presença dEle, que Ele possa invadir a sua casa, invadir o seu lar nesse momento, que você seja cheio da glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, é isso que nós cantamos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, oh, oh. Arararararara. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda.
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra entre nós, Jesus. Tome o lugar de honra entre nós, Senhor. Enche o nosso lar, enche a nossa casa com a Tua unção, com a Tua presença, Senhor, com quem Tu és. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Vem agir com poder e glória sobre nós. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar. O Seu perdão é completo, o Seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Seu perdão é completo, o Seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Seu perdão é completo, oh. Seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Seu perdão é completo, o Seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Sim, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar.
Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Vem Yeshua, Yeshua.
sobre nós hoje aqui. Oh, oh. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, toma o teu lugar. Oh, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre se ele é milhares de milhares. o amado das nações, o desejado das nações, se faz presente hoje aqui, Senhor. Se faz presente em nossos corações, se faz presente em cada casa, Jesus. Que a sua palavra, Senhor, a verdade da tua palavra venha invadir o nosso ser. Que nós possamos nos servir agora de um banquete celestial, Senhor, que o Senhor preparou para nós, papai. Fala aos nossos corações, fala aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Olá, é uma alegria estar com vocês. Há muitos já conheço aí no Canadá. O Renato entrou em contato conosco para que nós trouxéssemos uma meditação com vocês. Como já disse, há muitos já conheço, alguns não conheço ainda, mas nos sentimos alegres de poder compartilhar esse momento de graça, de fé, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, principalmente sabendo o momento que vivemos, porque temos as nossas adversidades aqui no Brasil, principalmente nesse período de pandemia, mas creio que para vocês que estão aí no Canadá tem sido um período talvez um pouco mais agravante, justamente por causa dessa distância, por estar fora da terra. Eu já morei fora do país também, a gente sabe que algumas mudanças comportamentais a qual nós temos que nos adequar na sociedade a qual nós passamos a conviver e a estar inserido. Então eu sei que às vezes realmente é difícil nos adequarmos a tudo isso, mas uma das coisas que nós percebemos nesse processo de pandemia, embora haja muitos pontos que nós traçamos ou definimos como negativos, é que houve muitos pontos positivos também. Talvez a nível de família tenha sido um momento mais marcante. Eu venho de uma geração, eu sou bem mais velho, talvez um pouco mais velho que alguns de vocês, mas em que a família, por falta dos recursos tecnológicos, por falta dos recursos de locomoção até, elas tinham que ser mais presentes na vida uns dos outros. Então, nós vemos que a pandemia acabou gerando para nós um retorno a certos hábitos, como, por exemplo, do pai presente em casa, da mãe presente em casa, a convivência dos pais com os filhos. Num ponto, isso foi complicado, porque pelo menos aqui no Brasil, não sei como é no Canadá, mas aqui no Brasil aumentou muito o número de divórcios. E não foi só no Brasil, eu também li a respeito de China e alguns outros países, em que a questão de conviver o tempo todo acabou gerando muita separação, porque o pessoal estava preparado para isso, porque querendo ou não, o trabalho, as atividades fora de casa eram, digamos, um alívio do estresse familiar. E para muitos, na verdade, uma fuga de um relacionamento complicado. Mas dentro disso, nós vimos que nós, como família, fomos obrigados a conviver mais tempo com os nossos filhos. Isso é saudável, é bom. Muitos pais tiveram que se reeducar, né, no sentido de como ser um pai participativo na educação do filho. Pais, tanto pai como mãe, né? E a mesma questão da convivência familiar, né? Os casais tiveram que se redescobrir, tiveram que se relacionarem-se novamente de uma forma mais próxima. Então, eu vejo isso como um ponto positivo. Do lado negativo, talvez maior, principalmente para nós que defendemos a fé cristã, que somos nominalmente cristãos,
seja o afastamento da igreja, a dificuldade que temos, porque principalmente para quem está fora do país, como vocês, que vêm, que já eram talvez assim cristãos dentro de uma comunidade, chegam no Canadá. O Canadá, assim como eu vivi em Portugal, tive contato com comunidades da Espanha, de França, nós vimos que a igreja se torna um ponto de convergência dos iguais, porque é aquele lugar que nos dá familiaridade, é quase realmente como a igreja deveria ser, e é uma família, mas assim, para o estrangeiro, para o que está de fora, para o que está fora da sua pátria, ter aquele grupo de afinidade é muito propício, é muito bom, é muito saudável. E isso acabou sendo prejudicado no período da pandemia, porque as igrejas fecharam, esses grupos de comunhão que sei que vocês tinham e realizavam, participei de alguns quando estive com vocês no Canadá, acabaram por ter uma interrupção. Isso acabou gerando tristeza, gerando desgaste, gerando desânimo, gerando desalento. Então, nós vemos que existem muitas pendências. Talvez um dos maiores medos, assim como no Brasil tem sido, creio aí também, questão do desemprego, enquanto que no Brasil, pelo menos o desemprego não é uma não condição de moradia. Já no Canadá, para aqueles que ainda não têm o seu PR, não têm a sua estabilidade diante dos órgãos de fronteira, dos órgãos de imigração, sabem que o emprego é fundamental para poder permanecer realizando seus sonhos, seus projetos aí nesse país. Então, nós sabemos de tudo isso, e diante dessa situação toda, me veio à mente um livro, que é um livro de estrangeiros, é um livro para estrangeiros, literalmente, que na verdade é uma carta, né? Nós chamamos de carta, alguns chamam de livro, mas nominalmente é uma carta, a carta aos Hebreus. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, ela foi escrita num período de diáspora, ou seja, a igreja estava passando por um momento de cisma. Cisma por quê? Porque começa a haver uma perseguição sistemática da igreja. Isso você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, lá no livro de Atos, conforme você vai vendo a narrativa, a igreja se desenvolve, a igreja cresce, e quando você chega no capítulo 12, há uma perseguição ferrenha de Herodes contra a igreja, com a morte do apóstolo Tiago. Então, o apóstolo Tiago, que é um dos discípulos, um dos 12 que andou com Jesus, porque você vai encontrar 2 Tiagos aí em Atos. Um que é o bispo de Jerusalém, este Tiago, bispo de Jerusalém, que é também o escritor da carta de Tiago. Este é irmão de Jesus, não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, ele morre ali da narrativa do capítulo 12, de Atos, né, que justamente é um período de perseguição e, consequentemente, por causa desse ódio contra o cristianismo, ódio contra a igreja, aqueles judeus que eram cristãos, eles acabam sendo dispersos e acaba sendo um instrumento de Deus. Por quê? Um dos pecados que a igreja primitiva cometeu logo no início ali com os apóstolos, e nós percebemos isso, é justamente o quê? A ordem de Jesus é ide por todo mundo, né? Ele fala, ó, vocês vão ficar em Jerusalém até que todos sejam vestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então eles pararam por ali, eles foram até em Jerusalém, beleza, a igreja começou, quase 3.000 convertidos, depois começa o quê? Daí eles vão pela Judéia, beleza, a igreja prosperando, mas eles param por ali, tanto que depois Paulo, Deus levanta Paulo nesse processo para ser o apóstolo dos gentios, que ele vai pregar onde? Na Grécia, no que é hoje a Turquia, na região da Síria, do que é a Síria hoje, a Turquia, região da Grécia. Então, o que nós vemos é que eles se acomodaram a certas situações, e Deus como que promove uma situação adversa para que eles saiam desse comodismo. Então, aí esse período que nós chamamos de período de diáspora. A igreja, então, ela é como que forçada a sair da comodidade de Jerusalém, onde a igreja já estava estabelecida, de sair da Judéia, onde a igreja já estava estabelecida, de um povo de mesma língua, de mesmos costumes, de mesma fala, de mesmos valores, e eles, então, têm que se sair pelas nações. E nesse sair pelas nações, eles vão ser os propagadores do evangelho, onde a igreja, então, ela ganha novas proporções, um novo dinamismo, e levando a mensagem da salvação que está em Cristo.
Então, quando você chega no livro, na carta aos Hebreus, você vai encontrar justamente o quê? Essa referência. É uma carta direcionada a este povo que, nesta perseguição, acabou indo embora. E o capítulo 10 vai falar que eles, por causa dessa fé, eles perderam tudo. Se você quiser ver comigo, no capítulo 10 de Hebreus, ele chega ao ponto de falar o seguinte, no verso 34, porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, porque muitos, ou seja, muitos estavam na igreja, muitos da igreja haviam sido presos, a referência do próprio Tiago, que foi morto de Pedro, e fala, não somente porque vos compadecesse dos encarcerados, como aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Porque aquele povo, ao ser perseguido, eles tinham família, eles tinham história, tinham talvez, negócios de geração que eles mantinham, comércio, agricultura, casas, posses, e por causa da perseguição eles tiveram que fazer uma escolha. Ou nós escolhemos a vida, certo? E a fé em Cristo e fugimos, ou nós permanecemos aqui e escolhemos a morte, ou permanecemos aqui e escolhemos o apostatar da fé, o desviar da fé genuína. Então nós temos 3 escolhas. Ou nós nos abrimos mão de Jesus e ficamos aqui com os nossos bens, ou nós ficamos aqui por causa dos nossos bens e somos mortos por causa da nossa fé em Jesus, ou nós, por causa da nossa fé em Jesus, abrimos mão dos nossos bens e vamos embora primando pela vida. E lá onde nós estivermos, nós vamos reconstruir a nossa vida, nós vamos começar tudo de novo, e seja lá o que Deus quiser, mas nós não temos a fé. Então eu vejo que bem o caso de vocês, né, que estão aí num outro país, num país de fora, que abriram mão de uma vida no Brasil. Abriram mão, se alguns já foram previamente com uma fé no coração, alguns não, alguns estão se achegando à igreja agora, estão se achegando ao conhecimento desse evangelho que fala da graça, do amor de Deus, do quanto Deus se importa conosco, estão conhecendo isso agora, mas muitos que foram para o Canadá já foram com esta experiência cristã, digamos assim, do conhecimento desse amor de Deus, dessa graça, desse cuidar de Deus, e até alguns foram até orientados por Deus de forma clara. Não, Deus me levou para lá. Então veja, essa carta é escrita para esses que estão num país estranho, numa terra estranha, numa condição adversa estranha, e creio que vocês se enquadram bem nesse perfil. Tá? Vocês estão numa terra estranha, num momento de adversidade muito grande, num momento de incerteza, que não é somente uma incerteza local, mas é uma incerteza mundial, diante da pandemia, diante dos problemas que ocorrem, e fica aquela questão, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha vida? É lógico, há uma premissa que permanece sobre a nossa vida, que é aquilo que Jesus Cristo fala lá em Mateus, lá no capítulo 6, se não me engano, quando Jesus Cristo fala sobre a solicitude da vida, que ele vai falar a respeito disso. Olha, não andeis ansiosos com respeito a coisa alguma, não andeis ansiosos com respeito ao que haveis de comer, ao que haveis de vestir. Por quê? Porque capítulo 6 de Mateus. Né? Eu sempre confundo 6 e 7 ali. Então veja, dentro dessa perspectiva, Jesus ele fala para os seus discípulos, ele fala, olha, vocês devem entender que o propósito de Deus é cuidar de vocês. O propósito de Deus é construir uma história através de vocês. Ele vai suprir as necessidades, sejam elas quais forem. Então, debaixo dessa prerrogativa, esse povo que está nessa terra estranha, preservando a sua fé e encontrando muitos desafios. Por quê? Porque eles não encontram somente um ambiente acolhedor, porque, digamos assim, um ambiente acolhedor da sua terra, que é o que normalmente nós esperamos, né, que pelo menos na nossa terra nós tenhamos aquela simpatia do brasileiro, tal. Já como vocês estão vivendo aí no Canadá, a situação é às vezes encontrarmos ambientes não tão hospitaleiros, tá? Embora, pelo que eu notei, minha experiência muito pequena aí, a hospitalidade é muito grande nesse país, né? A abertura para o imigrante. Mas mesmo assim, vem os desafios de fé, vem os temores, vem os medos, vem as angústias, vem as incertezas, vem as instabilidades econômicas, políticas, de saúde agora, para complementar as instabilidades no sentido das dificuldades pessoais, instabilidades dos arranjos, das lutas familiares, das lutas pessoais em casa. Quer dizer, nós somos alvos de várias ondas
que desestabilizam, às vezes, o nosso emocional, o nosso espiritual, a nossa condição de vida. Então, nós vivemos debaixo dessa premissa de que Deus vai cuidar de nós, Deus vai suprir a nossa necessidade. Mas há uma perspectiva de Deus em relação ao que Deus espera de nós nessa jornada que empenhamos para trabalhar né, dentro daquilo que Deus tem para a gente. Que é justamente o que eu gostaria de meditar com vocês, que está no capítulo 12 de Hebreus. Porque ele começa lá no capítulo 1 já falando, olha, tendo Deus outrora falado de várias formas, de várias maneiras, por profetas, tal, atualmente ele tem nos falado pelo Filho, atualmente ele tem nos falado por meio de Jesus, atualmente ele tem colocado diante de nós justamente essa prerrogativa de falar conosco através do testemunho de Jesus, através da obra de Cristo, e é o que a carta aos Hebreus vai discorrer, desde o capítulo 1 até o final, mas ele vai discorrer justamente sobre isso, sobre essa dimensão da obra de Cristo, de como se encaixa na lei, de como a lei se encaixa na obra de Cristo, de como Cristo se encaixa na obra da lei, dos sacrifícios, dos rituais, das formas, das maneiras. E é riquíssima a carta aos Hebreus, uma carta que dá plano para muito estudo, para um aprofundamento. Inclusive você que gosta do Velho Testamento, é fundamental antes de ler o Velho Testamento, ler a carta aos Hebreus, porque ela vai dar um panorama, ela vai pegar a pessoa de Cristo e enquadrá-la em muitos momentos do Velho Testamento. Isso vai trazer uma transparência e uma clareza muito grande para você ao estudar o Velho Testamento após ler Hebreus. Então é um conselho que fica para você. Mas quando chega no capítulo 12, na verdade, já no capítulo 11, o 12 é uma consequência, no capítulo 11 ele vai falando sobre os heróis da fé. Lemos aquele texto no início, no final do capítulo 10, que vai dar origem ao capítulo 11. Você percebe que está tudo amarrado, tá? Então, no capítulo 10 ele vai falando, olha, vocês aceitaram, vocês tiveram misericórdia dos que estavam encarcerados, vocês aceitaram por causa da vossa fé, aceitariam os espólios dos vossos bens, perderam tudo, porque vocês estavam com os olhos numa promessa futura. Depois ele entra na galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que pagaram um preço pela sua fé. Alguns pagaram o preço com a sua própria vida, alguns pagaram o preço da sua liberdade, dos seus bens, dos seus recursos. Então, daí ele vai falando sobre tudo isso, e ele então chega no capítulo 12, ele fala o seguinte, portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele está falando, olha, vocês não podem perder de vista isso, porque as tribulações, as adversidades, elas vão existir na nossa vida como existiram na vida daqueles do passado. E ele está falando, olha, vocês têm que ter os olhos abertos, a perspectiva clara, os olhos bem abertos, bem atentos ao testemunho desses que vos cercam. Tanto esses heróis da Bíblia, personagens da Bíblia, essa galeria de personagens da fé que creram, que confiaram, que dedicaram suas vidas, que entregaram suas vidas em prol do que criam, mas também ao teu derredor, porque você está cercado de pessoas que dão testemunho de que Deus é fiel, testemunho de que Deus livra, de que Deus guarda. Mesmo eu, como pai, fiquei muito chateado com o que aconteceu com o Renato e com a Angélica, alguns meses atrás, vocês sabem disso, naquele acidente que eles sofreram lá em Calgary, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz, porque Deus em tudo foi provedor. E os livrou, e eles puderam dar testemunho, e como deram, não sei para vocês, o testemunho do livramento que Deus fez sobre a vida deles. Então, há um testemunho ao nosso redor de muitas pessoas, não só do passado, da Bíblia, mas de pessoas hoje, na nossa realidade, que vivem com Deus, que andam com Deus, que experimentam as coisas de Deus, desfrutam do melhor de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, ele está falando, vocês têm que estar atentos ao testemunho desses. Por quê? Nesse processo de caminhada cristã, de jornada cristã, nós vamos ver o testemunho de muitos que desanimam, que caem, que morrem pelo caminho, que abrem mão da fé, que apostatam, que se tornam inimigos do Evangelho e até se tornam, digamos, alguns defensores contrários ao Evangelho, se tornam aversos ao Evangelho
e tentam te tirar a fé, te tirar da graça de Deus, né? dessa confiança em Deus. Então ele fala, olha, você tem que estar atento nessa jornada. Por quê? Porque nessa jornada existem muitos pesos e muitos pecados. Além da nossa natureza caída, nossa natureza que está passando por um processo de regeneração pela graça de Deus, porque aceitamos Jesus, e essa graça que aceitamos em Cristo vem nos transformando dia a dia para que sejamos santos, para que nos tornemos a imagem de Cristo Jesus, que esse é o alvo final de Deus para a nossa vida. O alvo final de Deus é que todos nós cheguemos à estatura de Cristo Jesus, sejamos iguais a Cristo. Na moral, na ética, no sentimento, no amor, no respeito, no carinho, na dedicação, na fé. E coloque todos os bons atributos que havia em Jesus. Deus quer que haja em você, assim como quer que haja em mim. Então ele está falando, olha, nós temos diante de nós uma jornada que não é fácil, uma jornada que já é difícil por si mesmo, porque temos que lutar contra o pecado, contra aquilo que nos assedia. Ele usa o termo tenaz. Tenaz seria como se fosse uma turquesa, um alicate, que era aquela ferramenta, talvez você já tenha visto em filmes antigos ou em filmes que aparecem metalurgia, ferreiros, que é como se fosse um alicate que ele pega a brasa, ele pega o ferro quente lá dentro da fornalha. Então essa tenaz é essa ferramenta, esse alicate. E ele fala, olha, o peso, existem pesos que nos prendem como uma tenaz, eles nos agarram e nos esmagam, eles nos sufocam. E há pecados. Os pecados, muitas vezes, não sabemos como são. De forma geral, não sabemos, porque o Espírito Santo que está em nós nos convence desse pecado. Você sabe disso. Quantas vezes o Espírito Santo já falou, isso está errado, não é por aí, isso não me agrada. Tá? É certo que muitas vezes a gente não dá ouvido ao Espírito Santo, e mesmo ele falando, nós acabamos pecando. Por isso que João fala lá em 1 João, capítulo 1, filhinhos, o ideal é que vocês não pequem, né? Mas pecar, desconfessem, porque ele é fiel e justo, né? Já é o capítulo 2, né? Verso 1. Ele vai falando, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. E ele fala, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos junto ao Pai um advogado, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados, que é Jesus Cristo. Então, nós temos essa natureza. E ele fala do risco que temos de nos embaraçar. Embaraçar é aquela figura da rede. Talvez você já tenha visto também o acesso hoje que temos lá no documentário, essas coisas facilita muito a visualização. Que é quando se joga uma rede num tigre, num leopardo, num leão, e o que acontece? Aquele animal ele começa a se debater, porque ele se vê preso. Mas quanto mais ele se debate, mais ele se enrola, mais ele se enrosca. E ele está falando justamente isso. Olha, existem pesos da nossa vida e existem pecados que eles nos prendem, como que fosse, eles vão nos enrolando de tal maneira que de repente a gente fica imobilizado, a gente fica incapaz de viver uma vida na plenitude, porque nós estamos embaraçados no pecado. Então o pecado, há duas saídas para o pecado. Uma delas, a primeira delas, né, há duas necessidades no trato do pecado. O primeiro é o arrependimento. Então se arrependa do seu pecado. Se não confesse. Na verdade, é uma terceira, né? Que a terceira seria deixe. A Bíblia fala que o homem, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. Então, arrependimento, confissão e o abandono do pecado. Então, esse é um peso. E nós temos que abrir mão do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado traz separação entre o homem e Deus. Tá? Mas existem coisas que não são pecados. Coisas que não são erradas, coisas que não são más, mas são peso. E nessa pandemia nos ajudou muito a vermos o que temos carregado com muitos pesos. Porque, de repente, nós tínhamos uma vida agitada dentro de várias atividades, fora do trabalho, fora da igreja, fora da família, que ocupavam o nosso tempo, com distrações, recreação e tanta coisa. Não que seja errado, tá? Não que seja errado. Mas nós vivemos numa geração extremamente lúdica, que vive muito envolvida no entretenimento, na distração. São celulares, são tablets, são computadores, são PCs, é internet, são os canais de streamings, e por aí vai. Tudo isso ocupando tempo na nossa vida, e ainda mais num país como vocês estão vendo, no Canadá, com tantas distrações, com tantas possibilidades, com tantas
possibilidades de saídas, de passeios, um lugar maravilhoso, né? E isso tudo, de repente, começamos a pensar o que realmente é necessário. Porque ocupamos a nossa vida com tantas coisas como esta, e o que é essencial acaba ficando de lado. Então, o escritor de Hebreus está falando para esse povo: olha, vocês estão numa terra estranha, vocês estão numa jornada, a jornada de vocês não é para a terra estranha, a jornada de vocês não é para conquistarem sonhos pessoais nessa terra nova em que vocês estão morando, mas o propósito de Deus para vocês é vocês conquistarem o objetivo de Deus para vocês. É conquistarem o alvo final de Deus para vocês, que vocês se tornem iguais a Jesus. E para nos tornarmos iguais a Jesus, nós esbarramos no seguinte preceito. Jesus, ele levou uma vida de serviço. Uma vida de serviço em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol dos seus irmãos, em prol do povo, em prol da nação, a ponto de se permitir se esvair numa cruz, esvair a sua vida, esvair o seu sangue numa cruz, para resgatar o homem dessa condição de pecado, de distanciamento de Deus. Então, não tem como nós administrarmos uma vida cristã sem olharmos o exemplo de Cristo e sem olharmos que o propósito de Deus é que nós nos tornemos imitadores de Cristo em todos os sentidos. Não só na moral, na ética, nos princípios, mas no serviço também. E por isso que é importante, nessa época, estarmos revendo o nosso papel, e sei que tem sido uma regra geral. Aí no Canadá vocês têm tido dificuldade com questão de possibilidade de reuniões. O público, as pessoas que frequentavam, diminuiu. Por quê? Porque muitos acharam que não preciso mais de igreja. Não preciso mais disso, porque começaram a pensar que estar na igreja, estar na comunhão dos irmãos é um peso desnecessário, porque eu posso servir a Deus em casa. Eu posso fazer isso em casa. E, na verdade, há uma necessidade do servir a Deus. Só existe uma forma de servir a Deus, como? Servindo ao próximo, servindo aquele que está próximo, usando o seu tempo, dos teus talentos, dos teus recursos para abençoar vidas. Porque não há sentido em ser cristão se nossa vida não for revertida em ser bênção na vida de outros. Porque esse é o princípio do Evangelho. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Quando você vê Isaías 53, lá no verso 11, se não me engano, fala sobre o martírio do Messias, e ele fala lá: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Não foi ganhar catedrais com um monte de cruz representada. Isso não é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Não é ter em repartições públicas ou em lugares públicos cruz que representam o cristianismo. O objetivo de Jesus foi alcançar a minha vida, a tua vida e todos os milhões que vieram antes de nós, nesses 2000 anos de cristianismo, alcançá-los para transformá-los de seres distantes de Deus, inimigos de Deus, como Paulo fala lá aos Efésios capítulo 2, inimigos, adversários de Deus, em filhos. É isso que ele fez. Ele criou, trouxe à existência uma nova geração de filhos para Deus, que devem trazer sobre si a semelhança de Cristo. Então, nessa perspectiva, nós devemos entender o seguinte, que Deus trabalha conosco de uma maneira tal que ele tenta, de todas as formas, criar em nós essa semelhança. Então, o alvo de Deus é gerar isso. Para quê? Para que, terminando essa vida, ou seja, pelo término, pela morte, ou pela ressurreição dos mortos, digamos assim, ou pela segunda vinda de Jesus, nós estejamos para sempre com ele. Esse é o objetivo de Deus. Mas ele quer estar com pessoas que sejam semelhantes a Jesus. Tá? Por isso esse investimento pesado, massivo, por meio de Jesus, para que ele nos substituísse na cruz e nós o substituíssemos no mundo. Porque esse é o nosso papel, é substituirmos Cristo no mundo. Assim como ele nos substituiu na cruz. Então, dentro dessa perspectiva, fica um desafio para cada um de nós, de olharmos aquilo que realmente é peso. Aquilo que é pecado, é claro, devemos abandonar, devemos nos arrepender, devemos confessar e abandonar. Aquilo que é peso, nós devemos repensar aquilo que realmente estamos carregando nas nossas costas, que estamos vivendo em função disso, que muitas vezes não são necessárias, não são necessidades primárias, não são necessidades reais. São necessidades criadas, engendradas por uma sociedade que visa a filosofia do ser feliz a qualquer custo, da satisfação pessoal, do hedonismo, que é aquilo que nós chamamos o hedonismo dentro, uma das
características marcantes daquilo que chamamos de pós-modernidade, né? A adoração de si mesmo, o culto a si mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, o escritor de Hebreus está falando para aquele povo que estava numa terra estranha, numa situação difícil. Olha, vocês têm que minimizar, vamos falar de minimalismo, né? Vamos minimizar aquilo que vocês gastam tempo, gastam energia, para vocês se ocuparem naquilo que é necessário, naquilo que é fundamental, naquilo que é vital. E na sequência ele fala que para fazermos isso, nós temos que também fazermos o quê? Olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Como que eu faço isso? Como que eu vou minimizar as coisas que estão ocupando tempo inútil, o tempo precioso na minha vida, que acabam se tornando tempo inútil, tempo desperdiçado? Ele fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse? É Jesus. O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, do espetáculo público de vergonha que ele se tornou na crucificação, não se fazendo conta da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Então ele fala, olha, Jesus, quando ele veio, ele nasceu como qualquer um de nós. Ele se desenvolveu, o seu desenvolvimento cognitivo foi como de qualquer outra criança. Ele não nasceu presciente, nasceu e saiu falando já, olha, eu sou filho de Deus. Não, ele se desenvolveu porque ele se submeteu a uma condição humana em todo o aspecto da humanidade. Desde o nascimento, por meio de uma mulher, até o desenvolvimento como uma criança carente de cuidados, totalmente dependente de cuidados, até que chegou a uma certa idade. Você vê, com 12 anos de idade, Jesus já tinha plena consciência do que ele queria para a sua vida e do que Deus queria para a sua vida. Tanto que aquele período em que ele se perde no templo, essa narrativa, e Maria chega para ele e fala, olha, filho, mas por que você fez isso? Ele diz, olha, compete cuidar dos negócios do meu pai. Ou seja, desde criança ele já tinha essa noção clara. Eu sei qual é o propósito do meu pai. E ele sabia, nós devemos entender isso, que Jesus, quando começa o seu ministério, ele deixa claro, eu vou morrer na cruz. Eu vou ser crucificado, eu vou ser executado, eu vou ser levantado. João 3,16 fala disso. Fala, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Mas antes ele fala, porque assim como a serpente foi levantada por Moisés, assim também o Filho do Homem será levantado diante dos homens para a salvação dos homens. Então, nós vemos esse processo da consciência de Jesus, da vontade de Deus. A vontade de Deus para ele não era o céu. A vontade de Deus, que Deus estava traçando para ele na condição humana, não era o céu, não era a eternidade, mas era a cruz. Era o alvo. Eu vou para a cruz, certo? Quando ele é preso no Getsemane, Pedro se levanta e corta a orelha de Malco, vocês devem se lembrar desse episódio. Daí Jesus fala, guarda a tua espada, Pedro. Por acaso eu não vou beber do cálice que o Pai me deu, porque para isso eu vim. Desde que eu nasci para esse momento, eu nasci para a cruz. Eu nasci para a morte na cruz, eu nasci para me sacrificar por vocês. Então Jesus estava pleno do conhecimento dele. Então o escritor de Hebreus fala o seguinte, olha, assim como Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o que dá sentido para aquilo que nós acreditamos, que dá sentido para aquilo que nós depositamos a nossa confiança, não só para esse mundo, mas para a eternidade, esse mesmo Jesus, ele tinha um objetivo, que era cumprir o propósito de Deus, sabendo que o propósito de Deus era a sua morte. E ele fala, olhando para Jesus. Então nós devemos entender o quê? Que neste mundo, nesta vida, não é porque servimos a Deus que estamos isentos da pandemia, estamos isentos de desemprego, estamos com problemas vários de saúde, e por aí vai. Todos os problemas que envolvem a condição humana. Um ser humano. Tá? Então veja só, o escritor ele está falando assim, olha, você tem que olhar para Jesus, porque Jesus, mesmo tendo como alvo de jornada nessa terra a cruz, ele tinha um propósito além disso. É a alegria que lhe estava proposta, a alegria de ser o gerador de irmãos para Deus, de filhos para Deus, de irmãos para ele e filhos para Deus, de criar, de trazer à existência uma nova geração de seres que lhes fossem semelhantes a ele, para que ele fosse o primogênito. Paulo fala isso lá em Romanos
8:29, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus tinha esse foco. E o escritor de Hebreus fala, vocês estão passando por dificuldades, porque vocês perderam tudo, vocês perderam amigos, vocês perderam parentes. Talvez aqui houvesse esposas que haviam perdido maridos martirizados, talvez houvesse esposos que haviam perdido a esposa martirizada, talvez houvessem pais que tivessem perdido os filhos porque foram executados por causa da sua fé. E talvez houvessem filhos aqui que perderam seus pais porque foram os pais mortos brutalmente por causa do que? Da sua fé. Eles então perderam bens, perderam pessoas, alguns perderam a liberdade, outros perderam os recursos, outros perderam a saúde, vai saber o que perderam. Mas no meio dessas perdas todas, o escritor está dizendo, não se concentrem nas perdas, não se concentrem nos danos, não se concentrem nos problemas. Concentrem-se no exemplo de Cristo, que tinha uma proposta, que era a alegria que estava reservada. A mesma coisa nós. Nós não estamos vivendo neste mundo em prol dessa vida. Por quê? Preciso te dizer, se você não sabe disso, todos nós vamos morrer. Se nós pararmos... Quer ver uma questão brutal de raciocínio? Hoje nós temos no mundo mais de 7 bilhões, talvez 7 bilhões e meio, um pouquinho para mais disso, de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Em 100 anos, provavelmente esses 7 bilhões de habitantes estarão mortos. O maior genocídio da humanidade acontecerá nos próximos 100 anos, porque independente se houver guerra, se houver pestes, 7 bilhões de pessoas vão morrer nos próximos 100 anos. Aí fala, mas na Segunda Guerra Mundial morreu 50 milhões de pessoas. Beleza, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, 70 anos atrás. Mas daqui a 100 anos, 7 bilhões de pessoas, ao contrário de hoje, tá? 7 bilhões de pessoas estarão mortas, ou mais do que isso. Tá? De forma natural, porque a morte vem sobre todos. Por isso que Jesus Cristo veio, para nos dar vitória sobre Paulo, o escritor de Hebreus, vai falar no capítulo 2, que ele veio para nos libertar do poder de Satanás, que dominava sobre o homem por meio do poder da morte. Se você quiser ver, está lá no capítulo 2, verso 14 de Hebreus. Que ele diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também, da carne e do sangue, destes também Jesus participou, para que por meio de sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quer dizer, Jesus ele veio para destruir esse poder dominante absoluto sobre a humanidade, que é a morte. E ele fala, então, olha, vocês devem ter visto o quê? Que olhando para Jesus, que estava com uma capa com um objetivo proposto, ele viu a alegria eterna, ele viu o resultado final do seu trabalho, ele viu o resultado final, ele se alegrou com isso. E a nós cabe justamente esse desafio de continuar nessa jornada, no meio dos embates que enfrentamos, não sei quais lutas você enfrenta, quais os seus medos, quais as suas angústias, quais os momentos difíceis que você está vivendo, mas eu sei uma coisa, Deus tem uma jornada para você, e nessa jornada Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai te visitar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar do mal, certo? Ele vai estar com a tua família, vai estar contigo. Só que nesse processo, ele não necessariamente vai te livrar de todo o mal, de todas as adversidades, mas vai estar com você no meio disso tudo, te ajudando a crescer, a fortalecer, e principalmente no meio dessas adversidades, assim como esses personagens do capítulo 11 são um exemplo de fé, e há uma nuvem, você se junte a essa nuvem de testemunhas para que outros, vendo o seu testemunho, possam crer nesse Evangelho de Cristo, nessa graça de Deus, nessa misericórdia de Deus, nesse cuidado de Deus. E nessa perspectiva, ele fala, olha, olhando para Jesus, continue firme, porque nesse momento muitos têm desanimado. Até citei agora há pouco, mas não completei a ideia. É uma coisa que está acontecendo no Canadá e está acontecendo no Brasil, é um afastamento geral do povo da igreja. O povo tem se afastado da igreja, porque não tem visto mais necessidade da comunhão dos santos. O povo não tem buscado mais naquela coletividade, porque não vejo mais necessidade. Você tem que se desembaraçar do peso. E frequentar uma igreja, estar numa comunidade, estar junto com o povo de Deus, não é peso. É um recurso que Deus nos dá de fortalecimento, de ajuda, de solidariedade, de nos solidarizarmos, cada um com a necessidade do outro, e nos ajudarmos. Porque é impossível. A vida de Jesus foi vivida na dimensão do serviço. É impossível sermos imitadores de Jesus sem servirmos. E o primeiro lugar de serviço que nós devemos prestar esse testemunho é na nossa casa, junto à nossa família,
ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, mas também junto à nossa comunidade, à igreja, aqueles que nós adotamos como família. Principalmente você que está longe da tua terra natal, talvez longe dos teus parentes, longe das tuas pessoas que você deixou todo um histórico de relacionamento para trás, e está começando aí no Canadá. Você precisa dessa família da fé para que você possa ser servido por ela e também servir a essa família. Mesmo que no momento agora haja essas restrições, isto é passageiro. Não é algo definitivo, a não ser que você o torne definitivo na sua vida. Tá? Porque é um problema que nós estamos enfrentando da mesma forma no Brasil. Nós estamos com as igrejas abertas, há uma perspectiva de uma segunda onda no momento, então alguns já estão com medo de que isso, a partir da semana que vem, já as coisas comecem a mudar aqui no Brasil e as igrejas voltem a ser fechadas, comércio, volte todas as restrições, mas também há uma realidade de que mais de 30% das pessoas da igreja não voltaram. E não voltaram não é porque não é do grupo, não é porque é do grupo de risco. Porque vejam, essas pessoas que não vão à igreja vão ao mercado, vão ao shopping, vão ao cinema, vão aos restaurantes. Ou seja, lá não há risco, mas na igreja há risco. Então é curiosa essa tendência ao comodismo e acomodação diante disso. Então por isso que o escritor fala, olha, Jesus tinha um objetivo, você não pode perder esse foco do objetivo que Deus tem para a tua vida. O objetivo de construir em você o caráter de Cristo, de gerar em você a santidade de Cristo, mas gerar através de você um testemunho de Cristo no meio de uma sociedade onde você está inserido. Deus não te levou para aí simplesmente para você se tornar objeto de decoração. Deus te levou com um propósito. Deus tem o propósito de você estar aí, é que você testemunhe. Testemunhe para chineses, para filipinos, para japoneses, para coreanos, testemunhe para os canadenses, para os nativos, para os estrangeiros, para os britânicos, seja lá quem for. Deus te colocou aí com um propósito, e a tua vida tem que encontrar sentido nesse serviço. Porque é o que nós vemos em Cristo. Porque se nós não encontrarmos esse sentido, a nossa vida não tem valor, não tem objetivo. E corrermos atrás somente de um visto, corrermos atrás somente de uma colocação social, corrermos atrás apenas de um título universitário ou de graduação, ou corrermos atrás meramente de termos um sustento melhor, ou sonhos melhores, uma casa melhor, meu querido, isso é ilusão, porque tudo passa. Tudo passa, assim como eu vou passar, você vai passar. E dentro dessa perspectiva, o escritor de Hebreus fala, olha, se desembaraça. Se desembaraça do peso, se desembaraça do pecado. E olha para Jesus, como ele conduziu a sua vida, porque na sequência ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ele fala, olha, se você não cuidar disso, você vai se fatigar. E você vai desmaiar, você vai cair no meio do caminho, você vai desanimar. E você pode perder tudo que Deus tem para você. Às vezes nós ficamos aqui, não, mas eu não vou perder a eternidade. Não, pode ser que você não perca a eternidade, mas talvez você perca muito dos bens, das bênçãos, dos cuidados de Deus sobre a tua vida nessa terra. Tá? Então isso é porque nós vamos estar vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. E eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês. Por quê? No final das contas, meus queridos, quem vai decidir o teu futuro, como vai ser o teu futuro, o que Deus tem reservado para você ainda nessa vida, não é o primeiro-ministro do Canadá, não são os órgãos competentes de saúde, não é o pastor da tua igreja, não é o board da tua igreja que vai decidir como que a tua vida vai ser conduzida. É você quem decide, é você quem escolhe, é você que faz essa decisão. Por isso que é importante você traçar um alvo, um objetivo. Quando eu ando de barco, né, aí vocês fazem muito isso, quando a gente anda de barco, principalmente barco a remo, normalmente o remo, nós ficamos de costa para o objetivo. A gente rema levando o barco para lá. Então, e às vezes a gente pensa, mas eu estou olhando de onde eu saí, então certamente eu vou chegar, eu estou traçando uma linha, então se eu sair de lá, eu vou chegar lá. E sabe o que acontece às vezes? Você está com um olho fixo no passado, e não olhando para o alvo que você deve ter no futuro. E quando você olha para trás, você olha o alvo onde está, você está desviado do objetivo. Por isso que é constante a necessidade de você estar focando, olhando para o alvo, que é uma das coisas que eu faço. Quando eu estou remando,
regularmente eu olho para trás e traço um ponto de referência lá onde eu quero chegar. E a partir daquele ponto de referência, eu sei se eu estou me desviando ou não. E eu faço as conversões ou o trabalho necessário de remo para levar o barco para o caminho que eu quero. Porque em alguns momentos você está tão preocupado com o que você deixou, com o que você já viveu, com o que você já experimentou, que você esquece para as coisas que diante parece contraditório, né? Mas usando a figura do barco que você está remando, as coisas que estão diante de ti estão aqui, ó. Estão aqui, ó, estão lá atrás. Você tem que ficar constantemente voltando atrás, olhando e falando, opa, estou no caminho certo. Não, estou me desviando. Então deixa eu corrigir, de acordo com a necessidade, o rumo do meu barco. Porque Deus tem muito para realizar na tua vida. Deus não quer desperdiçar a tua existência com nulidades. E se Deus não quer, você não deve. Você não deve desperdiçar a tua vida com nulidades. Por isso, pense a respeito, se dedique, volte-se para Deus, peça a graça de Deus e se conduza, olhando para esse alvo. Porque Deus pode, não só pode, como quer realizar muito da tua vida. Realizar muito no teu coração, no teu propósito. E certamente Deus fará grandes coisas em favor da tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e me coloque à disposição tua, da tua família, se precisarem de uma orientação, de uma oração, de um conselho. Eu estou à disposição, tá bom? É só falar com a Angélica, pegar meu WhatsApp, né, meu Facebook, a gente está à disposição, no Instagram, a gente está aí a serviço de vocês, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus guarde vocês, muito bom estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Oi pessoal, tudo bem? Aqui eu e a Luísa. Olha, agora que acabou o culto aí, todo mundo curtiu o culto, nós queremos convidar vocês para estar lá na sala do Zoom. Aqui, ó, de baixo aqui, vai ter um link para uma sala do Zoom agora, que o meu xará Kleber criou lá, vai estar todo mundo entrando lá para a gente bater um papo, para a gente poder orar juntos, se vocês quiserem, para a gente ter esse momento junto como igreja. A gente sabe que esse momento que nós estamos separados fisicamente, mas nós podemos nos conectar juntos, né, Luísa? Chama o pessoal, Luísa, para reunião. Ela agora tá querendo saber da árvore de Natal. Chama o pessoal, dá um oi pro pessoal, fala, entra pessoal. Que soninho. Isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Entra lá agora. Tchau, tchau.